TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, que em nome de Jesus todos nós vamos ser edificados através de mais um testemunho de experiências com Cristo, porque isso nos renova muito, não sei os irmãos, mas a mim me renova quando eu ouço, as experiências, como o Senhor age na vida dos irmãos, as coisas diferentes, porque cada um Deus trata de uma maneira específica. Deus sabe como nos pinçar lá do mundo, nos tirar das trevas e nos levar para a luz. E como é interessante, o modo, a maneira que Deus nos traz. Cada um, Deus sabe lidar e sabe nos convencer a respeito de Jesus Cristo, a respeito de todas as coisas, Para nós iniciarmos, eu gostaria de compartilhar um versículo que está lá em 1 João 2,27, que diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então aqui o Senhor fala, que Ele está dentro de nós e Ele quer nos usar, nos guiar, nos ensinar. O Senhor, o nosso pastor, Ele está dentro, não está fora de nós. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Cecília de Oliveira, que é natural do Rio de Janeiro, mas que hoje está morando em Aparecida de Goiânia, Goiás, e que em função dessa grande novidade que o Senhor trouxe, que foi o seminário Minhas Testemunhas, Deus fez um arranjo e trouxe a nossa irmã aqui para estar participando dessa grande festa do Senhor e também para poder participar aqui do Janela do Céu, e dar esse testemunho que é a experiência de vida. Tudo bem, irmã Cecília? Amém, tudo bom, graças a Deus. É muito bom, muito maravilhoso, estar aqui com os irmãos, recebendo do Senhor. E eu costumo falar que bateu um vento lá em Goiânia e me trouxe, Foi um arranjo bem repentino mesmo, mas com a graça de Deus, a gente tem todas as coisas que operam para o nosso bem e a gente tem que aproveitar ao máximo, Como você está se sentindo aqui? Chegou no sábado, Como que você está se sentindo aqui no Sul e as experiências com o Senhor? Não, estou me sentindo muito bem, assim, bem acolhida pelos irmãos e o clima está ótimo também, primeira vez que eu não congelo aqui, então tá muito bom. Tem frio e tem calor também, É bem intenso, nos dois lados, mas tá bom. Para mim, quem vem do Rio, nem tá calor, tá ótimo. Amém. Então, conta para nós um pouquinho como era a tua vida antes de conhecer Jesus, O que você passava naquele momento, tuas dificuldades, como é uma vida sem Jesus? Amém. É um vazio muito grande, E a nossa alma, como fala lá no Salmo 42, tem sede de Deus, E eu creio que eu tinha bastante isso. Então, eu buscava o Senhor em muitas coisas. E eu vivi a minha vida inteira, assim, criada dentro da religião católica, família italiana. Só que eu buscava de tudo um pouco, na verdade. Eu era bem intensa na busca de todas as religiões, praticamente. E eu não encontrava, sempre tinha aquele vazio, no meu coração. Mas eu lembro até hoje, assim, que teve um dia que eu estava em casa e eu queria aprender alguma coisa de Jesus. Eu ficava buscando filme na televisão e eu ainda pensava assim, nossa, podia ter uns livros, que explicassem mais, Parecia que eu estava adivinhando que já existia editora, mas eu não conhecia. Você tinha necessidade de preencher algo espiritual, Exatamente. E aí o Senhor, Ele foi movendo os arranjos, Até que um dia eu estava indo para uma dessas religiões, E eu frequentava de tudo um pouco mesmo. E aí eu estava no carro e aí eu lembro de eu ter falado assim com o Senhor, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu estou indo assim, mas se isso não for do Senhor, me mostra a tua verdade então, porque eu estou indo assim por ignorância, Daí não deu nem 3 meses depois que o Senhor já se apresentou. E eu lembro que assim, eu não conhecia o mundo espiritual, mas 2 dias depois que eu orei isso,
eu sofri um furto na rua, no qual arrancaram um cordão que eu tinha várias coisinhas assim, sabe, pendurada no cordão. E sabe quando você sente que aquilo ali foi uma coisa espiritual? Porque eu tinha orado e aí 2 dias depois aconteceu aquilo, eu já senti que tinha alguma coisa acontecendo, né? E aí não deu nem 3 meses, eu comecei a conhecer, assim, o Flávio foi lá em casa, né? Começou a ler a Bíblia com a gente, a compartilhar. É o irmão Flávio Manarelli, né? Isso, é irmão do meu marido, né? E eu não deixava ele ir embora antes de 1h e ele morava bem longe, né? No Rio de Janeiro as distâncias são longas, né? Porque eu tinha tanta fome e sede, daí ele começava a compartilhar e aí ele falava assim, não, mas eu não tenho religião. Eu falei, fala a verdade, qual que é a tua religião? Ele, não, eu não tenho religião. E hoje eu entendo o que é não ter religião, né? E sim seguir o Senhor, né? Então, e dali para frente foi uma caminhada assim muito intensa, porque o Senhor ele usou um versículo para me tirar do mundo porque na verdade eu buscava muito o Senhor, tanto porque eu tinha fome e sede da palavra, quanto que eu queria ganhar muito dinheiro. Eu sempre trabalhei muito focada em trabalho, em venda. Então, a minha sede era as 2 coisas, né? E aí, quando me apresentaram o versículo, né, do Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, né, que fala que a gente tem que meditar no livro da lei, que aquela palavra tem que estar nos nossos lábios, tem que ser uma prática do nosso dia, e que eu tinha que entregar as primícias para o Senhor. Aí eu falei assim, nossa, por que ninguém me avisou isso antes? Eu não preciso ficar indo, então, 3 dias, todo dia na semana buscando uma religião diferente. Daí eu levei aquilo muito intenso, assim. Então, em 1 mês, a minha mente, ela transformou de uma maneira muito repentina, sabe? Porque eu pegava de manhã, eu levei a sério. Eu já acordava, já pegava a palavra e ficava lendo 1, 2 horas de manhã e de noite, de manhã e de noite. Eu chegava em casa, eu mesma entrei no site, procurei saber o que era TV Menorá, já fiz assinatura porque eu queria ouvir, eu queria me alimentar, eu queria comer. E que ano que foi isso? Eu creio que foi 2013. Eu acho que foi 2013, isso aí por aí. E aí você começa a ficar dependente desse relacionamento com Cristo, né? Deus ele bota a isca que sabe que precisa para chamar a gente, né? E aí depois você começa a desfrutar de uma paz, de uma comunhão com o Senhor que você não quer perder mais aquilo. Aí você já não está meditando mais para ganhar dinheiro, você está meditando porque você quer ser um com o Senhor, né? Você quer depender dele para tudo. E aí você sabe que você não tem que mais confiar em coisas e pessoas, mas que você tem um Deus que te sustenta, né? Todo mundo começa com uma motivação natural, né? É um filho, é o casamento, é a parte financeira, ou a gente quer algo que possa nos dar sucesso. Enfim, são vários motivos, mas ao longo do tempo, daqui a pouco aquilo fica para segundo plano, né? E a gente quer receber o Senhor mesmo. É verdade. E aí a gente vê que a obra ela é muito de dentro para fora, né? Porque quando você começa a meditar muito na palavra, assim, o Senhor ele vai fazendo libertações de uma maneira muito intensa. Então eu tinha sonhos, eu era muito religiosa, muito mesmo, sabe? E aí eu tinha sonhos de libertação. Eu tinha sonhos, eu comecei a ler o livro de Êxodo, e aí o Espírito Santo começou a ministrar, né, em relação ao que eu vivia nas religiões, que se assemelhavam muito ao paganismo, se a gente começar a ler, né, e eu ficava assim, Senhor, então, aí eu ficava orando, né, e até que Deus me deu um sonho, né, que aí eu pegava todas as imagens da minha casa, amarrava, jogava no lixo e entregava a minha casa para o Senhor Jesus. E aí no dia seguinte eu acordei e já fiz isso imediatamente. Então aí você vê que a obra ela é uma obra de dentro para fora, né? Não é ninguém que tem que te falar, faz isso, faz aquilo, mas é Deus que faz todas as coisas dentro do nosso coração, né? Então, e ministra muito mais, né? Eu creio que o Senhor estava falando, né, que não era somente a coisa externa, né, mas sim um romper com os ídolos do coração, que isso que realmente afasta mais a gente do Senhor, né? Os piores ídolos são os internos, né? E é nós mesmos, né? Que a gente tem um ego que é o chefão, né? Se for um videogame, é o chefão, é o último nível, né? E aí você foi ao batismo? Como foi? Foi assim, foi bem rápido, né? Logo que falaram para mim, aí eu falei, então beleza, porque eu era tipo assim, eu era muito aberta para tudo que falasse, sabe? Então eu era muito novinha, eu tinha um discernimento mais ou menos, assim, vamos dizer, né? Mas eu falei, vamos embora, vamos lá. Mas aí depois Deus vai trazendo a revelação, né, por meio da meditação, né? E como lá tinha muita distância, né? Agora você está em outra cidade. Você frequentava algum grupo ou
como que foi, assim, para você ter contato com a congregação, com os outros irmãos? Logo no comecinho o grupo era lá em casa mesmo, né? Começou desse discipulado, começou o grupo. E também a gente ia no culto, mas aí passou por vários momentos. Teve um breve momento que ficou sem, mas era sempre na casa de algum irmão o culto também. Aí a gente também estava sempre junto. E por essa dificuldade, a questão de ter as transmissões, de ter a TV Menorá facilita muito o crescimento. Não, muito, né? Demais, assim. Eu vejo como que tem tanto da sabedoria do Senhor nisso tudo, né? Porque é algo que excede o nosso entendimento, o potencial que tem da Rádio TV Menorá alcançar corações, restaurar lares, né? Eu vejo que o Senhor, ele precisa só realmente que a gente coopere com a divulgação, porque o canal em si tem tanta unção do Senhor que ele pode salvar, restaurar a vida de muitas e muitas famílias por aí, né? Então é algo que a gente só tem que agradecer e orar muito, né? Muita oração para que esse instrumento vá se expandindo para os 4 cantos aí do mundo, né? Porque hoje com a internet a gente não precisa nem estar limitado só ao Brasil, tem o mundo inteiro aí e os eleitos do Senhor precisam ser alcançados. E a gente tem que enxergar o potencial dessa ferramenta. E como eu estou hoje lá em Aparecida de Goiânia, né? Nossa, não, é o ar que eu respiro, né? Não tem como ficar sem, né? É muito difícil, né? Como que é para as pessoas? Seguido, a gente fala aqui com irmãos que ficaram muitos anos no lugar, só eles, né? Só uma pessoa, só uma família, só um casal. E aí vocês manter-se, né, no Senhor, se alimentando dessa mesa, assim, e você não ter a congregação, né? Porque por mais que muitas vezes, às vezes eu vejo essas pessoas por pouca coisa já não vão na igreja, né? Mas quando a gente não tem, eu sei porque eu já vivi isso, dá muita falta, né? Porque a gente tem aqui proteção, a gente tem aqui o acolhimento dos irmãos, você tem pessoas que você pode contar, por mais que a gente brigue, a gente tenha, né, as nossas diferenças, nem tudo mas é diferente. A gente sabe que a gente tem que se perdoar, a gente tem uma palavra que nos ensina a nos consertar e lá e você tá lá sozinha, não tem... Claro que agora com a internet ajuda bastante, né? Mas como é, assim, você ficar lá só a tua família e manter-se, né, crescendo no Senhor? Então, teve vários estágios, né? Quando eu cheguei, na verdade, assim, o Senhor, ele foi preparando meu coração há muito tempo. Logo no meu primeiro ano com o Senhor, antes do meu cunhado morar em Goiânia, o Senhor me deu um sonho de que o Ministério da Palavra iria para lá, que eu iria levar de alguma maneira. E eu entendo isso como os materiais, como editora, como TV Menorá. Então eu já estava com meu coração um pouco preparado e eu nunca falei disso para ninguém. Eu guardei, tanto que eu não sabia nem o que era Ministério da Palavra. Eu fui procurar saber por causa do sonho. Eu era tão novinha que eu nem sabia o que era. Então o Senhor, ele sempre foi testificando as coisas para mim de alguma maneira, né? Então eu sabia que tinha um propósito do Senhor. Então eu fui com o coração leve e alegre. Só que com aquela empolgação juvenil, achando que, tipo, em 2 semanas já ia ter grupo na minha casa, ia ter uma unção do Senhor ali, ia descer fogo do céu, ia ser uma maravilha rápida, né? E nada é tão imediato assim. Primeiro o Senhor tem que quebrar o vasinho aqui, né? E eu costumo falar que o que eu mais aprendi, assim, até compartilhei agora, é que Deus é Deus, né? Porque... eu creio que é o que Deus mais quer ministrar com a gente, com esse processo de cura interior, né? Porque a síndrome de Lúcifer nada mais é do que eu querer ser Deus. Então, todo o processo de convencimento do Espírito Santo dentro de nós é nos convencer de que nós não somos deuses, né? Então, o Senhor, eu passei por esse processo de quebrantamento, de entender, e aí veio o pânico, aí vem o medo, depois da empolgação vem o medo, né? Igual Pedro, né? Pedro ficou lá empolgado, tô contigo até a morte, corta a orelha do soldado, sei o quê, depois nega 3 vezes, vem o medo, vem... Então, a mesma coisa. Aí veio o medo, o pânico deu me afastar do Senhor. Eu comecei a sentir muito medo, eu comecei a trabalhar num trabalho que era uma esfera espiritual muito pesada, um ambiente muito carregado, e eu fiquei com muito medo, porque eu estava inserida ali, né? E aí a gente tem que intensificar a consagração. Eu me apoiei no jejum, na oração, assim como... uma boia assim no meio do mar na tempestade. Então eu tinha que jejuar muito mais, eu tinha que orar muito mais, eu tinha que me consagrar 10 vezes mais do que como se eu estivesse congregando, né? Foi essa a sensação que eu tive. Eu falei assim, nossa, eu tenho que nadar com toda a força na corrente contrária.
E claro, né, sempre lembrando dos nossos irmãos no passado que se mantiveram fiéis mesmo imersos a um ambiente extremamente promíscuo, né, que é como José, como Daniel, e eles nem tinham Cristo dentro deles. Então, sempre lembrar e meditar em cima desses irmãos do passado que foram fiéis e exemplos para a gente seguir, né? Então, e a graça de Deus que é tudo, né, na verdade, né? Nesses anos todos aí de busca da palavra, o que você mais sentiu assim que Deus mudou no teu coração? Que Deus fez uma nova Cecília, nova criatura? Eu creio que essa questão da justiça própria, assim, sabe? É algo que Deus sempre... Quem tem um alicerce muito grande, né? O ídolo integridade, como Jó, né? Tem que sempre ser muito quebrado, né? Porque a justiça própria, o legalismo, Deus trabalhou muito nisso, assim, em mim. Hoje, antigamente, assim, no começo, vamos dizer assim, quando eu fui para Goiânia, pra você ver, né? Não vai fazer 2 anos e meio. Eu já, tipo, se alguém me perguntasse, se eu visse alguma coisa acontecendo no meu irmão, o irmão não está fazendo isso, eu já falo, não, vai acontecer isso. O irmão não está fazendo, não, vai acontecer isso. Um legalismo, tipo assim, se não faz isso, vai acontecer isso. E hoje eu já me pergunto, eu já falo assim, olha, Deus é Deus. Deus é Deus. É claro que a gente conhece os princípios, a gente conhece a palavra, mas Ele amolece e endurece quem quer, Ele tem misericórdia de quem quer, e é Ele que faz a obra. Então, se está acontecendo é porque Deus permite. Eu já não tenho mais uma receita de bolo para todo mundo, sabe? Igual eu tinha antes. Então, isso Deus quebrou muito no meu coração, a questão do julgamento, né? Eu vejo que quando Deus quebra muito a gente não consegue mais julgar. É algo assim, é claro que eu não posso falar que eu estou totalmente liberta, mas quando a gente está muito quebrado, assim, é algo que mesmo que você queira, você não consegue. Não tem mais força, né? Não tem mais força. Você não consegue, né? Então, é uma obra grande, assim, né, dentro do nosso coração, mas eu sempre agradeço muito a Deus pelas correções e pelas aflições, porque realmente, né, eu sempre oro e falo assim, Senhor, eu só peço uma coisa, que eu me humilhe quando vier a próxima, né? Porque eu sei que é se humilhar diante da correção que faz com que a gente cresça em vida, né? E só Deus para dar graça para a gente se humilhar e não se exaltar, né? Então, a gente depende dele até para isso, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Aguarde, hein, irmãos. Vamos aproveitar e ouvir e sermos edificados. Em nome de Jesus. Janela do Céu.